Adventos Criscos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 72, Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras. Quando há milênios o planejamento dos Adventos Criscos foi elaborado pelo superior comando da Sacra Ordem no plano espiritual, pelos espíritos coordenadores do Crisco evento sideral voltado para a Terra, deliberaram os que teriam funções específicas nos planos espiritual e físico a partir daquele conclave. Naquela assembleia de elaboração, entre tantos outros importantíssimos acontecimentos, ficou estabelecido que, nesta época, depois de a Terra ter percorrido o signo de Peixes em seus 2160 anos terrenos ou um mês astrológico, quando, consequentemente, estivéssemos adentrando a Era de Aquário, seriam implantados de maneiras mais abrangentes, envolvendo todo o globo, os adventos crísticos. A finalidade precípua seria tornar a mensagem conhecida nestes 2000 anos por evangelho, real no cotidiano humano e não mais uma mensagem para ser proferida tão somente nos templos religiosos. Nesses 2000 anos cristãos, espíritos gabaritados reencarnaram com a função de tornar o Evangelho do Nazareno Mestre expressão de vida. Entretanto, uns não obtiveram sucesso, alguns foram sufocados pelos mandatários do mundo, enquanto outros se perderam, porque o humano se sobrepôs ao divino, ou seja, a biologia se sobrepôs à ideologia. Eles sucumbiram e, junto com eles, a predestinação e a proposta de renovação. Para a implantação dos adventos crísticos, ficou estabelecido que seria formada uma trilogia, com um espírito desencarnados e 2 encarnados. Os séculos e milênios passaram e, em 1990, a trilogia foi formada, sendo Silvestre o porta-voz das Sagradas Fileiras, Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, a médium que psicografou entre 1990 e 2000 as mensagens de orientação para a implantação ou fase introdutória. Adolfo Marques dos Santos, o responsável pela divulgação. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu: no que tange ao termo sacro, quiçá teológico, triologia, ou seja, trilogia, convém a explanação, ressaltando o usual, para nós outros, desta superior assembleia. Triologia. Trilogia, reunião conotativa ou configurativa do que seja persona trina ou mistério divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única representação, um único ser ou divindade em 3. Triologia, conjunto de seres almados ou personas carne e luz individuais, portanto, diferentes em pensamentos, graus hierárquicos, atitudes e ações, porém, reunidos para um único fim ou supremo propósito, também em 3. Tem-se então que, pela trilogia, alcança-se o cerne divino através de sua representação em um único ser, homem, o Galileu, para os professantes da fé cristã. Pela triologia, chega-se ao mesmo cerne ou objetivo sagrado, desta feita, valendo-se de 3 mentes preparadas e afeitas a tal mistério, tendo por meta básica a renovação do que se toma por mistério e mito, aparando arestas, clareando pontos obscuros, mas resistentes e por si recrudescentes os dogmas. Silvestre foi Papa entre os anos 314 e 335. Ele mesmo conta parte de sua história naquele encarne. Fala como conduziu o bastão papal, que em sua visão não foi o ideal, uma vez que a Igreja e o Império Romano, na época de Constantino Magno, se mesclaram, sendo ambos regidos praticamente pelo mesmo estatuto ou princípios. Ficou conflitante aquele encarne de Silvestre na condição do cetro pontificial, considerando a diferença que existia à época entre o poder temporal e o poder espiritual. Atualmente, Silvestre é um espírito ascensionado
e, como tal, sensível às mais singulares manifestações de carinho e amor emanada dos encarnados. Ele procura encontrar palavras que possam descrever determinadas emoções que nós encarnados provocamos. Ao sentir-se aceito por nós, os encarnados, como porta-voz das Sagradas Fileiras, orientador de milhões de encarnados e desencarnados sobre a sua égide, se fosse possível, ele desceria à condição de humano para repartir conosco a sua crística emoção. Escreveu ele: arrebatado em êxtase, lanço-me ao espaço-luz, tal qual grão poeirento, misturo-me à imensidão do cosmo. Por brevíssimos momentos, integro-me perfeitamente ao todo, e verdadeiramente posso sentir-me uma centelha da imponderável e magnífica fonte da qual provém o universo com todas as suas escalas de grandeza. Qual fagulha singular, volvo numa fração imensurável do tempo a mais efetiva de minhas vivências. Transporto-me, então, às veredas já transpassadas, aos obstáculos já vencidos, às dores já sentidas, às alegrias já vivenciadas, e me vejo incólume, mas não invulnerável, no seio do aprendizado por mim iniciado desde os primórdios da humanidade terrena. Silvestre confirma que a verdadeira palavra proferida pelo Nazareno Mestre está registrada no plano espiritual em A Arca do Desconhecido, e que a mesma mensagem foi registrada e existe no plano físico, guardada no Vaticano, de maneira que não chegasse ao conhecimento dos homens. Isso lhes manteria vivo o temor a tudo que se diz divino, ou melhor, a tudo que é inerente ao Criador. Os velhos, mas fiéis pergaminhos, que conservam em perfeito estado a escrita durante séculos, urgem por aquele que os desenrole e os defraudem qual bandeira única do Cristo vivo, que tantos teimam em banir deste planeta. Reafirmamos que Silvestre é muito emotivo e não consegue esconder, como se humano fosse, determinados estados de enlevos que nós, os encarnados, produzimos. Toma-me agora sublime êxtase que me consagra por inteiro ao Pai, propiciando-me a busca com afinco de palavras certas para melhor divulgar seu ditado. Em um momento de arrobo, manifestamos nosso carinho e amor por ele. Em tais horas, parece que os céus descem à terra em resposta a essa manifestação de afeto e ternura. Assim foi que, durante um desses colóquios, Silvestre escreveu: a luz é presente, porque primeiro se fez presente o amor. Se a alma terrena, ser encarnado, pudesse ver ou perceber no caleidoscópio do espaço-luz as vibrações de multicores e suavíssimos sons emanados de um único gesto ou pensamento de carinho e afetividade, ficaria, por certo, extasiada ante indefinível esplendor. Encontro-me nessa ambiência que lhes descrevo, envolvido por inebriante atmosfera, sublimado torpor ou estado de graça, porque cultivo, assimilo e expando em luz esses nobilíssimos sentimentos. Silvestre ratifica que outros grupos adventistas estão em atividade. Muitos outros grupos já estão formados e trabalhando proveitosamente por todo o planeta e são identificados em imensurável tela de projeção como pontos-luz, à semelhança dos astros que da Terra descortinamos no céu de todos nós. Somos pioneiros da nova era, na arte de sintetizar os ditames do cosmo-luz. Silvestre, espírito lúcido, tem mais experiência de Deus do que nós. Solicita sempre que não olvidemos a disciplina que constrói, aliada à prece que salva. Também pede ele que soltemos nossas amarras e preguemos a renovação cristã com fé, divino orgulho de nosso Pai. É sabido que na gradação de cores encontra-se a vivificação da luz. Quem quiser identificar Silvestre entre os integrantes das Sagradas Fileiras, saiba que em sua aura predominam o verde, que enaltece o vigor da prece, e o róseo da fraternidade, projetando o amor.
Aos humanos que têm a sacra missão de conduzir os adventos, solicita Silvestre que não oponham resistência aos hipotéticos resistentes, mas não cedam em nenhuma hipótese aos descalabros, pois é tarefa dos detentores cristificar os de boa vontade para cristianizar os que dela carecem por ignorância da fé. No capítulo O Sol Excelso, fizemos referência ao Velho Mestre, espírito ascensionado e da hierarquia do Sol Divino, o Nazareno Mestre. O Sol Excelso e o Sol Divino são dois baluartes dos quais temos notícias, responsáveis pelos adventos do Cristo Pai voltado para a Terra em todas as épocas. Para a implantação do atual, Silvestre foi destacado para servir de porta-voz das Sagradas Fileiras, recebendo do Velho Mestre o sagrado bastão, símbolo da condução. Ele, Silvestre, faz diminuta referência quando, na Sacratíssima Assembleia, na presença dos mais crísticos espíritos, foi-lhe passado o bastão para conduzir os adventos crísticos. Naquele instante, divinamente emocionado, ele descreveu: ao repicar de todos os sinos, vibraram em suprema harmonia os campanários desse plano luz. E foi então que, aureolado pela cessitude do Galileu, ele, o Velho Mestre, distinguiu-me com a entrega divina concessão do sagrado bastão. Silvestre é um eterno incentivador. Ele acompanha passo a passo o roteiro dos condutores dos ditames crísticos, enaltecendo-os, estimulando-os, inspirando-os. Ele procura despertar em nós humildade, coragem, alegria, perseverança, discernimento, parcimônia, disciplina, fraternidade, solidariedade, compreensão, etc., dentro dos fundamentos evangélicos vivido pelo Mestre da Galileia. Diz ele: confiamos em vós, filhos da eterna luz, da mesma forma como a ave tenra confia no saciar da fome trazido no bico de quem a vida lhe deu. Silvestre, aquele que o Pai me concedeu como guia a me conduzir, inspirando-me na condução da palavra adventista, redimido que está na excelsitude dele, o Nazareno Mestre, consciente das leis do Eterno Pai, mesmo com sua ternura e doçura, não deixa de nos advertir quando de nossos momentos de fraqueza. Assim, repete ele a assertiva de Lomélion Onofre: veneno cura veneno, não há por que se escusar de vertê-lo no organismo contaminado por seu igual. Coragem, ao sorvê-lo, se tensionas eliminá-lo ou torná-lo inócuo. O dia 31 de dezembro é consagrado a São Silvestre, mas ele que recebeu esse título tem função de seu encarne quando o Papa reconhece que a santificação na carne é mérito ou apanágio de alguns poucos, com raízes profundas na eternidade, que os abriga e os aguarda nos diversos percursos a que se propõe. Todavia, a denominada canonização de pontífices ou santificação pontificial não se inclui nesse sacratíssimo mistério. Por assim ser, os adventos crísticos não comungam com a santificação de humano concedidas por outro humano, mas por sua reforma íntima alicerçada no conhecimento libertador que lhe propicie evolução ascensional transcendente. Fala-nos Silvestre que, àquela época, quando o pontífice fora, Lomélion Onofre era o seu fiel escudeiro e, na condição de assessor mais direto, foi quem lhe norteou os passos da redenção. Não fosse a firmeza de propósito desse meu fiel escudeiro, seu paternal mais decidido chamamento, seu posicionamento deveras subserviente mais seguro para promover meu despertamento através do reconhecimento dos erros que saem justiças, não fosse, repito, a excelsitude de Lomélion e possivelmente estaríamos ainda, todos por certo, tentando unir os elos do religare, afastados em milênios. Silvestre atualmente não esconde a sua eterna gratidão ao seu escudeiro e esclarece-nos que,
Naquele encarne, Lomério era inspirado e bafejado pela angelical luz. Lomélion Onofre, àquele sublime momento, recebia os eflúvios ou superior contemplação conferida por ele, o Nazareno Mestre, ao ensejo da pioneira e gloriosa ação interpretativa da Sacra Palavra, ardente em veracidade e encerrada há séculos na projetada Arca do Desconhecido. Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras, poderia ter se identificado para nós com o nome de outro encarne mais recente, o qual certamente foi-lhe mais proveitoso no sentido evolutivo ascensional. No entanto, assumiu exatamente o nome daquela malfadada vida, quando teve a oportunidade de conduzir o bastão pontificial e o fez de maneira deficiente. Mas, para nos orientar, diz ele que, enquanto não nos despirmos diante de nossa consciência e de nosso mestre, a lugar algum chegaremos, pois é preciso enfrentar o passado, mesmo desditoso, e superá-lo em função das novas aquisições corajosamente alcançadas. Assim, quem se deteve no rodamuinho do passado tempestuoso, atrelado aos ventavais da incoerência ou embotado devido à consciência de culpa, preso a um átimo de tempo de determinada encarnação mal concatenada, por certo estará perdendo primoroso tempo, quando deveria estar adquirindo novos conhecimentos para sua recuperação moral e libertar-se do emaranhado desditoso. Que a eternidade nos aguarda a todos, ninguém tem dúvida. Vamos, portanto, dar o primeiro passo, mesmo com os pés amarrados no cipoal dos nossos momentos de menor acerto. Silvestre, procurando traçar para nós um perfil em que a vida tenha significado psicológico de cunho ascensional, conclama-nos a amar de forma que o amor seja tudo e o todo. A argamassa de todas as construções nos universos material, energético e espiritual. A essência de Deus a alimentar a vida. Ele manifesta sua eterna gratidão a todos que, atualmente encarnados, aceitam-no como porta-voz das Sagradas Fileiras. Em todas as oportunidades, nos adverte quanto à necessidade de perdoarmos sempre. Afirma que só ascendeu após perdoar incondicionalmente e ter trabalhado arduamente através dos séculos e milênios para ser perdoados por todos. Atualmente já temos evolução para compreender que não perdoar é autopunir-se, porque a pessoa fica alimentando em si o espírito de vingança, ódio, mágoa, ressentimento, discórdia, etc., e há aqueles que, não conseguindo perdoar as ofensas alheias, ficam desestimulados e param no tempo e no espaço, acabrunhados, abraçando o ócio para desobrigar-se da vida. Se tem sede, dou-te de beber, mas se busca a luz, verto-me nela para melhor te iluminar. Lomélion Onofre, em nome das Sagradas Fileiras. Fim do capítulo 72.